Fala pessoal, paz do Senhor a todos. Vamos para o nosso vídeo de escola dominical. Neste vídeo vamos tratar da lição 10 para os jovens, que tem como tema as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Antes de entrar na nossa lição, vamos estar comentando a respeito da leitura do dia de segunda-feira, que se encontra em Gênesis, capítulo 9, versículo 22 ao 25, onde Noé amaldiçoou seu filho Cã, pai de Canaã, e foi levantado pelo nosso superintendente se seria essa maldição até hoje sobre o povo negro. Vemos nas últimas semanas um assassinato nos Estados Unidos, um assassinato do homem negro chamado George Floyd, e nessa semana vimos muitos protestos nas redes sociais e ao redor de todo o mundo, contra o racismo. E alguns historiadores, alguns teólogos de mau coração dizem que este texto aqui está dando base para esse racismo e para toda a dificuldade do povo negro. Vamos ler o texto do dia, que vai do versículo 22 ao versículo 25. Diz assim o texto. Se encontra no capítulo 9 de Gênesis, tá? Capítulo 9 de Gênesis, versículo 22, diz assim: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé, que eram os outros dois irmãos, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costa para não verem a nudez de seu pai, e o cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula, Cã, havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Este é o texto em que estes teólogos e estes historiadores dizem que dão base ao racismo e a toda a dificuldade do povo negro. Mas esta maldição aqui, proferida por Noé, ela se cumpre no que a gente está estudando agora, que é a entrada de Josué na terra de Canaã. No livro de Levítico, capítulo 18, vai dizer que Canaã estava vivendo de forma totalmente imoral, praticando ali muita imoralidade sexual. E Deus os pune por isso e cumpre a maldição de Noé ao seu filho Cã neste tempo aqui que estamos estudando. Isso não se estende para o racismo e para o preconceito que há hoje em dia. Tanto que no livro de Atos, Pedro diz que verdadeiramente Deus não faz acepções de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme, e independente de nação, Deus o aceita. Amém, irmãos? Então isto é uma verdadeira mentira. Deus não faz acepção de pessoa e o povo negro não é amaldiçoado por Deus. Tudo bem? Então agora sim vamos entrar na nossa lição, que vamos estudar o capítulo 10, 11 e 12 do livro de Josué. Essa lição, pela nossa revista, ela é bastante extensa, mas como a gente estamos fazendo esses vídeos para os irmãos que estão aí guardados, que são do grupo de risco, não podem estar ali na nossa igreja, tanto que ainda não estamos tendo a escola dominical.
Então vamos aqui fazer um comentário breve, um comentário básico. Amém? Vamos resumir esta lição extensa. E o capítulo 10 de Josué vai falar dessa batalha contra o reino do sul, primeiramente. E o tópico 1 da nossa revista, que está na página 47, ele vai dizer que as notícias do povo hebreu e o que Deus vinha fazendo a favor deste povo de Josué chegaram ao ouvido do povo do sul. E também a notícia de que Josué havia feito um tratado de paz com o povo de Gibeão, que são os gibeonitas, aqueles que vimos na lição passada, que enganaram a Josué, né? E conseguiram um acordo de paz. E o povo do sul, vendo isso, temeram a Josué e a este tratado, porque a Bíblia vai dizer que em Gibeão havia também bons homens de guerra. E o povo do sul, temendo que esta união fortificasse mais ainda o exército israelita, eles decidem então fazer um ataque surpresa à terra de Gibeão. Mas quando eles começam a atacar, o povo corre para Josué, como vemos no texto bíblico, na página 47 da nossa revista, há um texto bíblico que diz que o povo gibeonita corre a Josué e pede socorro. E Josué, que ali estava com um relacionamento ótimo com Deus, pratica de muita bondade e junta o seu exército e os seus melhores homens de guerra, como diz o texto no versículo 7, dizendo que Josué pega os seus homens de guerra, inclusive os valentes e os valorosos, que quer dizer os melhores homens de guerra, e partem numa marcha de madrugada. Imagine os irmãos que você aí está deitado na sua casa, no seu conforto, e um inimigo, uma pessoa que te enganou há poucos dias, te pede ajuda pela madrugada. E você ali pega o que você tem de melhor para ajudar essas pessoas que haviam te enganado há pouco tempo. Esta foi a atitude de Josué. Ele pegou seus melhores homens e partiu de madrugada para chegar de manhã, né? Partiu sem descanso para chegar ali à terra e ao lugar dos gibeonitas e defender eles dos reis do sul. E Deus aprova esta atitude de Josué. Tanto que vemos no versículo 8 que o Senhor disse a Josué: não os tema, porque os tenho dado na tua mão. Deus ali já mostra que aprovou a atitude de Josué. Mas ainda por isso Deus no versículo 10, 11, 12 do capítulo 10 vai dizer que Deus ainda fez grandes milagres em favor desta atitude e ajudando o seu povo escolhido. No versículo 11 vai dizer que Deus lançou do céu grandes granizos de pedras que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No versículo 12 diz que no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, o sol parou sobre Gibeão e a lua se deteve sobre o vale de Aijalon. No versículo 14 vai dizer que nunca houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Irmão, esta atitude bondosa de Josué, ela trouxe o favor de Deus de uma forma tão maravilhosa e tão poderosa para ele e para o povo de Israel,
E eu quero atentar para isso, para as nossas vidas, que tenhamos atitudes assim como Josué, atitudes de misericórdia, atitudes de esforço extremo para com os próximos, para outras pessoas, mesmo que elas não façam um bem para nós. E que Deus aprova esse tipo de coisa e entra com o seu poder na causa em que estamos fazendo. Se verdadeiramente estamos com o Senhor, devemos fazer como Josué fez e experimentar assim esses milagres de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu vou pular o subtópico 2 e vou para o subtópico 3, que vai falar sobre os homens maus, que vai falar sobre o endurecimento do coração destes reis do sul. E por que eu quero aqui falar disso? Para que a gente esclareça também outra questão, que diz que Deus no Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus de guerra, né? E isto não é verdade, porque, como diz o texto, o povo do sul ele ouviu falar do que havia acontecido antes de Josué chegar à terra dele. Ele sabia que Deus agia de forma sobrenatural e ajudava o povo e Josué. Que Deus havia abrido o Jordão, que Deus havia derrubado as muralhas de Jericó, que Deus havia agido de todas as formas com este povo. E ao invés deste povo do sul fazer como o povo gibeonita e tentar ali fazer um acordo de paz com o povo de Israel, com Josué e com o Senhor, este povo não, eles se unem para atacar o povo de Gibeão. Então Deus ali os entrega na mão de Josué. Mas eles tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus, de pedir perdão pelos seus pecados. Amém? Então Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus justo. Tópico 2. Vamos entrar agora para falar do Reino do Norte. O Reino do Sul não conseguiu vitória, não conseguiu misericórdia e foi destruído. Agora vamos entrar no Reino do Norte, que diz no capítulo 11, no versículo 4, que o exército do Reino do Norte se uniu e saiu com todas as suas tropas. E era um exército tão imenso e tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e de carros. Irmãos, a gente já viu uma grande muralha na frente do povo hebreu. A gente viu que eles perderam para uma pequena cidade porque Acã pecou. A gente viu que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Mas agora Josué estava de frente com um exército que é comparado à areia da praia. Era um exército imenso. Isto aqui, irmãos, está fazendo alusão para as batalhas que vamos enfrentar na nossa vida. Na nossa caminhada não será fácil e pode ser que sim, enfrentamos batalhas como esta aqui, ó. Batalhas que vamos pensar, meu Deus, como venceremos. Mas, no versículo 6, Deus diz que vai entregar este imenso exército nas mãos de Josué. E além disso, Deus ainda fala para Josué que haverá uma hora, Deus marca uma hora para entregar este povo a Josué. Deus, irmãos, que é o Deus de Josué, também é o nosso Deus. E Ele pode nos ajudar em qualquer batalha, independentemente se ela vai ser grande ou pequena. E isso é muito fácil para o nosso Senhor. Vencer as batalhas é muito fácil para o nosso Senhor. Tanto que Ele marca uma hora com Josué para entregar este imenso exército. Vemos no decorrer de todas essas batalhas as maneiras diferentes que Deus trabalha
renovando a força de Josué, entregando novos milagres para o Josué. E na nossa vida cristã é assim. O cristão ele necessita de novos milagres, ele necessita de renovo espiritual, de novas promessas. Isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Então que você, irmão, busque sempre conquistar e busque sempre crescer e experimentar novos milagres da parte do nosso querido Deus. Amém? O subtópico 2 vai falar das armas que devemos usar. Porque no versículo 9, no capítulo 11 ainda, a Bíblia fala que Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros de guerra deste imenso exército. Depois que Deus os entregou na mão de Josué, sobraram ali os cavalos e os carros de guerra. Mas Deus falou para Josué: não use estas armas. Dependa somente de mim, que sou a sua maior força. Irmãos, eu tenho que dizer isto para vocês. A nossa força, ela vem do Senhor. Não precisamos usar de coisas ilícitas ou de coisas que não agradam ao nosso Deus para conseguir as nossas vitórias. A gente precisa usar do poder de Deus, o poder da oração, o poder de ser fiel ao Senhor para que Ele entre com seu favor nas nossas vidas e nas nossas batalhas. O apóstolo Paulo vai dizer em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que as armas que nós lutamos não são armas humanas. Ao contrário, elas são armas poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Então, irmãos, não aceite nenhuma oferta que vá te levar mais rápido para onde você quer chegar, para onde você almeja, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na igreja. Não aceite nada que for esquema, porque o esquema é do homem, mas o trabalhar é de Deus. Você precisa trabalhar para conquistar, você precisa aprender com as suas batalhas, com as suas dificuldades. Amém, irmão? Então vamos agora pular. Não, vamos para o subtópico 3, que vai falar que a batalha contra o Reino do Norte foi uma batalha longa, que historiadores dizem que ela durou até 7 anos. Isso está querendo nos mostrar também que na nossa vida pode ser que nossas batalhas contra o pecado, ou batalhas, dificuldades, seja o que for, elas podem durar anos até e dificultar a nossa caminhada. Mas isso tudo, ela nos prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé com essas batalhas duradouras. E isso nos traz também a perseverança e a paciência, que são coisas essenciais para a nossa caminhada. Perseverança e paciência. Já passando para o tópico 3, irmãos, para que nosso vídeo não fique muito longo e cansativo para os irmãos, vai dizer que Josué lembrou de Moisés, e nós também devemos fazer isso, sempre estar lembrando dos nossos pais na fé, dos nossos pais espirituais, das pessoas que nos ajudam na nossa caminhada. Lá no início da nossa caminhada, eu particularmente foi assim, muitas pessoas me ajudaram e eu guardo elas no meu coração. E isso deve ser lembrado, irmão. Você deve lembrar das pessoas que te ajudam no dia a dia, seus pais, seus pastores, seus amigos, sejam seus líderes. Quem desses eu te ajudar, qualquer pessoa que te ajudar, nunca as esqueça. Coloque ela em suas orações. Quando você estiver firme, experimentando das bondades de Deus, sempre lembre dessas pessoas. Amém? Também vai dizer que Josué derrotou 31 reis. Quantos e quantos reis nós vimos Josué derrotar? Quantas batalhas esse povo enfrentou e venceu?
através do poder de Deus. Deus os tirou de uma condição de escravos e está agora entregando nas suas mãos uma terra que emana leite e mel. Deus pode fazer isso por qualquer pessoa. Isso é uma amostra de que Deus pode fazer isso. Mas aqui eu quero atentar para nós e para o sacrifício de Jesus Cristo, que nos tira da total condição de escravo. Isso de verdade. Escravos do pecado. Através do sacrifício na cruz, Jesus Cristo nos tira desta condição. E nos promete também uma terra que é a promessa dele, que é o céu. Podemos alcançar a nossa Canaã, que para nós é a nossa salvação, que é morar com Jesus lá no céu. Este deve ser a maior lição extraída daqui, destes textos e desta revista, que Deus nos tira da condição de pecado, como tirou o povo hebreu, e coloca em uma terra prometida. E que haverá grandes batalhas? Haverá, mas que Deus é fiel e nos ajuda a conquistá-la. Amém? Que você lute para chegar ao céu com o Senhor ao seu lado, que seja fiel, que seja inteligente, que seja forte e corajoso, como Deus diz a Josué. Assim eu quero encerrar aqui esta lição de número 10, encerrar com uma oração agradecendo a Deus pelo seu favor e pela sua oportunidade. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui aprendendo mais da tua palavra, de estar vendo aqui, Senhor, os exemplos de como devemos viver, Senhor, fiel a ti, e que suas bênçãos, Senhor, os seus milagres são, Senhor, perfeitos para nós, Deus. Precisamos de ti, Senhor, que teu Espírito Santo esteja conosco neste trabalho que estamos fazendo, que este vídeo alcance as pessoas, Senhor, que seja sempre feita a tua vontade, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade, eu te agradeço, te louvo e te peço todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém.